Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. O tema do vídeo de hoje é Natal Pagão de 2019 pode trazer o juízo de Deus. E por que esse tema hoje? Porque eu tive um sonho com a lua de sangue, eu entendi o que Deus quis me mostrar nesse sonho. Deus quis me mostrar que o juízo dele está vindo sobre a terra e vai ser algo bem pesado. Quem estiver sobre a terra se prepara, porque o juízo de Deus, infelizmente, está para vir sobre a terra. Eu vou contar aqui só um pedacinho, só para vocês verem como esse sonho foi forte e pesado. Dentro do sonho, a lua estava tão sangrenta a ponto de ter enxofre nesse sangue, nessa lua, e formava gotas tanto de sangue como de enxofre por um triz para cair na terra. E dentro do sonho eu saí correndo porque eu quis avisar a minha mãe e outras pessoas que o juízo de Deus estava vindo sobre a terra, porque dentro do sonho eu tive o entendimento que Deus quis me mostrar com a lua de sangue. E eu tive esse sonho numa época que as pessoas estão recebendo de Deus que o juízo de Deus pode começar já nesse Natal, porque é um Natal totalmente pagão, anticristão. Já houve muitas comemorações pagãs nessa data, 25 de dezembro. Os antigos já comemoraram o sol nessa data, assim como um povo também mais antigo comemorava o nascimento de Deus Iule, que na verdade era um tronco de árvore que as pessoas adoravam como se fosse um Deus. Então é um Natal totalmente pagão. Não sabemos quando que Cristo nasceu, a Bíblia não nos fala, porém muitos cristãos que ainda estão na bolha, que ainda estão ali desapercebido, comemora simbolicamente o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, só que não é um Natal, não é o nascimento de Cristo, tá certo? Quero contar aqui o sonho. Eu sonhei que eu estava na minha terra natal, em São José do Rio Preto. Eu estava descalço, de bermuda preta e sem camiseta. E eu quis dar uma volta. Estava escuro, o tempo estava um pouco chuvoso, só que também não estava nem frio nem calor. Eu tô andando na rua descalço, encontro uma praça, resolvo entrar na praça, sento no banco. Por algum motivo, eu deitei no banco. E que eu olho para o céu, a lua estava branca, começou a ficar vermelha. Naquilo ali eu já fiquei um pouco assustado. De repente ficou muito vermelha e eu via enxofre naquela lua. Era sangue, enxofre, larvas. Tava uma lua bem cheia, pesada. Eu fiquei muito assustado a ponto de eu pular do banco. Eu estava deitado e eu decidi pular do banco, fiquei sentado, que eu olho para o alto, começou a formar gotas de sangue querendo cair sobre a terra. Por um triz, a primeira gota não caiu sobre a terra e formou uma segunda gota de sangue, porém uma gota um pouquinho mais cheia. E aquela gota estava por um triz, estava prestes a cair na terra até mais do que a primeira. E assim também foi a terceira gota de sangue, que tinha bastante enxofre, estava cheia. Aquela terceira ali, eu senti que quando ia cair sobre a terra, eu pulei do banco e comecei a correr. Aí eu saí da praça e comecei a correr na cidade, descalço, porque eu estava descalço de bermuda e sem camiseta. E eu quis ir na casa da minha mãe, contar para minha mãe o que eu havia visto na lua, porque dentro do sonho eu tive um entendimento que Deus ia trazer o juízo dele sobre a terra, e eu queria que a minha mãe ficasse desperta e que muitas outras pessoas também ficassem. E foi assim, eu acordei bastante assustado e tive esse entendimento ainda dentro do sonho. Falta muito pouco para o Senhor Deus trazer o juízo dele, tá bom? Esse sonho que eu tive vem numa época onde muitos irmãos estão compartilhando que o juízo de Deus está vindo sobre a terra e que já pode começar nesse Natal.
Coincidentemente ou não, eu fiz um vídeo há uns 4 meses atrás, onde circulou uma informação de que planos contra a humanidade estaria sendo preparada para esse final de ano de 2019. E eu gostaria aqui de fazer um repartimento. O que seria o juízo de Deus e o que seria um plano contra a humanidade. Juízo de Deus, biblicamente, eu creio que seja o dilúvio, por exemplo. Naquela época, o ser humano estava cometendo muitos assassinatos, mortes, roubos, tudo que não presta estava acontecendo na época de Noé. E Deus, através de sonhos, mostrou para Noé que ele iria trazer o dilúvio sobre a terra. Então Noé constrói a arca, avisa, para o maior número de pessoas o que vai acontecer. Muitos não acreditam, começam a chamar Noé de louco, porém Noé e sua família que entrou na arca se salvou. Os outros que não creram foram mortos. Aquilo ali é o juízo de Deus. Agora, o que seria um plano contra a humanidade? Um plano contra a humanidade seria, por exemplo, o ataque das Torres Gêmeas. Todos nós sabemos que não foi o Osama Bin Laden que derrubou as Torres Gêmeas, porque o sistema ele já havia avisado bem antes. E em 1991, por exemplo, naquele filme O Exterminador do Futuro 2, numa cena de fuga entre mocinho e bandido, está escrito ali na ponte, cuidado com o 11 de setembro. E 10 anos depois, em um 11 de setembro, as torres sofreram aquele atentado. E o que é mais curioso nisso tudo é que naquele momento em que as Torres Gêmeas estavam sofrendo um atentado, o George W. Bush, que era o presidente na época, ele estava lendo um livro de cunho maçônico, num evento onde a imprensa estava presente. Então aquilo ali não foi um juízo de Deus. Deus não avisou para nenhum pastor, para nenhum irmão em Cristo que ele iria derrubar aquelas torres. Então aquilo ali foi um plano contra a humanidade. E o que é mais curioso é que tem alguns irmãos que estão compartilhando mensagens que têm recebido de Deus, que nesse Natal Deus pode estar trazendo o juízo dele. Tem um irmão que ele compartilhou uma mensagem assim: ontem na igreja o pastor disse que nesse Natal, à meia-noite, o anjo da morte ia descer na terra, que 2019 era o ano da colheita. E de fato muitos morreram em 2019, não somente artisticamente, mas foi um ano ali bastante violento, foi um ano bastante pesado. Eu acredito muito aqui nessa mensagem. Tem uma outra segunda mensagem do irmão Gabriel, que ele fala sobre a escuridão. O Senhor, através do Espírito Santo, me disse que essa escuridão vai começar no dia 25/12 de 2019. Então aqui a gente tem duas mensagens. Uma que fala que o anjo da morte desce à terra nesse Natal, e o irmão Gabriel ouviu através do Espírito Santo que a escuridão pode começar no dia 25/12 de 2019. Essa escuridão, na minha opinião, ela transita nesses dois exemplos. Pode ser o juízo de Deus contra a humanidade, contra a população, contra os desobedientes, e pode ser também um plano do sistema contra nós. E quando a escuridão terminar, a gente já volta sem internet, sem essa comunicação. Então nós temos muita mensagem falando que nesse Natal pode começar a escuridão e os juízos de Deus. Todos nós sabemos que esse Natal é um Natal pagão, e por ser um Natal pagão, não agrada a Deus. Você pensa que está comemorando o nascimento de Cristo, mas na verdade não está, porque Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro e a Bíblia não fala o dia, o mês, o ano em que ele nasceu. Na verdade, quem comemora o Natal adora Deus Iule, um Deus pagão que faz aniversário, olha só que curioso, na mesma data que o anticristo Emmanuel Macron, dia 21 de dezembro. Então, no dia 25/12, nesse Natal, tanto o juízo de Deus como, por exemplo, um plano contra a população global pode estar acontecendo, tá bom? Vamos orar bastante, vamos nos consertar perante a Deus,
para que, se algo acontecer, a gente possa ser resguardado por Cristo. Tá certo? Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.